Nossa proposta é de um grupo de cinema que vai trabalhar com uma produção de arte coletiva. Então, num e-mail que eu mandei, ou um post que eu coloquei no Facebook, eu citei o que falou uma vez o Paulo Altran, que o cinema, o teatro é a arte do ator, o cinema a arte do diretor e a TV do patrocinador, né, que ele falou. Isso ficou famoso. Isso porque os diretores, até um certo tempo atrás, tinham por estilo eles serem os manda-chuvas do negócio, o ator só fazia a interpretação e não sabia do estilo do texto, como ia ser depois a edição daquilo, a montagem do material. Então você interpretava e ficava por fora. Como a proposta da gente é coletiva, então esse bate-papo de hoje é para que a gente entenda, todo mundo entenda, qual que é a proposta do roteiro e do filme, qual vai ser, da edição um pouquinho. Depois tudo isso eu vou colocar esse material também no Facebook para que todo mundo possa ver, né? E também para que alguém que queira dar uma sugestão, que queira dar um palpite e tal, pode colaborar com o processo todo, né? Justamente para abrir essa conversa com todo mundo. Bom, o Sarapatel, a sinopse do Sarapatel é o seguinte: é a história do Severino, que é um pernambucano que trabalha em Boituva como segurança no shopping center e que sonha em comer sarapatel, um prato típico da terra dele. O Suzano, seu colega de trabalho, que não esconde a paixão que tem pelo Severino, tenta satisfazer sua vontade de sarapatel e ao mesmo tempo conquistá-lo, tá? Qual que é a forma, gênero e estilo do nosso roteiro? Nosso roteiro de Sarapatel, ele é um drama na forma de comédia, é uma comédia romântica. Às vezes a gente estranha isso. Drama é uma forma de escrever, né? Uma forma que a comédia está dentro dele. Quando a gente vai pegar o filme na locadora, drama é aquele filme que é triste, né? E comédia é o filme que tem cena cômica, mas na verdade não é bem assim, né? Então existem 3 formas de escrever um texto, né? A lírica, a épica e a dramática. Eu vou ler um trecho de um texto do Anatol Rosenfeld que explica bem o que é cada gênero, né? Pertencerá à lírica todo poema de extensão menor, na medida em que nele não se cristalizam personagens nítidos, e em que, ao contrário, uma voz central, quase sempre um eu, nele exprimir seu próprio estado de alma, né? Então a forma lírica é poema, normalmente, né? Fará parte da épica toda obra, poema ou não, de extensão maior, em que um narrador apresenta personagens envolvidos em situações e eventos, né? Hoje, o cinema brasileiro está muito ligado a essa forma de escrever. Essa forma épica, Cidade de Deus foi escrito em forma épica, Dois Coelhos, os importantes filmes aí nossos são escritos nessa forma aí. Cidade de Deus é o menino que quer ser fotógrafo, não lembro o nome dele, que narra toda aquela história. A história vem parte toda da voz dele. Então o estilo de escrever dos brasileiros hoje está muito ligado a essa forma épica. E pertencerá à dramática toda obra dialogada em que atuarem os próprios personagens sem serem, em geral, apresentados por um narrador. Esse em geral é porque às vezes uma obra não é inteirinha de um estilo só, ela pode ser considerada no estilo de drama, por exemplo, e ter alguma coisa de épica, que é o caso do Sarapatel. Ele tem alguma coisa de épica quando a gente dá a voz para o Severino na forma de ler os pensamentos dele. É uma coisa de épico isso daí, né? Por exemplo, aquele filme agora novo do Hobbit, né? Do Bilbo Bolseiro. O Bilbo Bolseiro, ele começa narrando a história que vai acontecer com ele. Só que ele só dá essa introdução, que ele vai contar pro menino que depois faz o outro filme do Hobbit, não lembro o nome.
E ele só dá essa introdução que ele vai contar, mas ela se transforma em drama, ela é inteirinha de ação de personagens sem narrativa. Então, ela não é um drama, mas ela tem um pedacinho de épico, não é uma forma épica, ela tem um pedacinho de épico, na verdade ela é um drama, né? A forma dramática, por sua vez, apresenta 4 gêneros, que é tragédia, comédia, melodrama e farsa, né? No nosso caso do Sarapatel, a gente pode confundir um pouquinho esses gêneros. A gente está fazendo uma comédia, né? Eu vou ler também um outro pedaço de um texto do Leandro Saraiva e do Newton Canito, que é do manual de roteiro, aliás, excelente, escrito por brasileiros, fala sobre toda essa forma brasileira de escrever. A situação dramática pode receber tratamento cômico ou trágico. A comédia séria, da qual a comédia romântica é a vertente mais famosa, é aquela em que não rimos, ou que rimos só às vezes, não é uma comédia para gargalhar, né? Acompanhamos os personagens resolvendo seus problemas, o que neste caso deve ser feito com todas as preocupações de preparação lógica e não com as mágicas farsescas. Mágica farsesca seriam clichês e coisas que são usadas na comédia, que a gente chama de comédia, mas que na realidade é um gênero farsa, né? O nosso gênero é comédia romântica. Então a gente não precisa estar super preocupado na interpretação de fazer funcionar as piadas. Elas vão acabar funcionando, mas ela tem um ritmo um pouco mais leve do que o ritmo da farsa. Para fazer uma comparação, por exemplo, a farsa no Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida é uma farsa. E tem várias coisas que vão determinar isso. Não é esse humor escrachado, é um distanciamento da realidade, não tem um comprometimento com a realidade. O filme não tem que parecer como chamam, um documentário, uma coisa parecida com a vida real, né? Então, também tem uma característica que é muito presente nas farsas, que é o filme, ele acontece como em episódios, em piadas que vão se sucedendo. Então, tomando por exemplo o Alto da Compadecida, né? É diferente da comédia romântica, por exemplo. Comédia romântica, ela tem sempre um objetivo, que é normalmente o rapaz ficar com a moça, ou no caso da gente, o Severino ficar com o Suzano. Então é uma história que ela começa de uma maneira e a gente busca um final que é um objetivo. Quando é, por exemplo, num épico, né, isso daí é o herói que quer matar o homem mau, que quer destruir o reino dele. Então a história começa com o começo e uma tendência de final, que é para ele se concluir. No caso da farsa, não, ela é uma coisa meio jogada em piadas. Então, lembra primeiro o João Grilo lá e o outro quer salvar o cachorro da mulher, depois vai entrar os cangaceiros. Não tem um objetivo, vão ser uma sequência de piadas, vamos assim dizer, né? Então, eu acho que a gente tem que observar na interpretação dos atores no Sarapatel, que não precisa, eu comentei com você, né, Klaus? Não precisa ter uma preocupação com o ritmo, que é normal, que o pessoal que está interpretando é a primeira vez que faz para o cinema. O ritmo do cinema é dado pelos cortes de câmera. Eu vou colocar na internet, no Facebook, uma parte, a cena 7 do roteiro decupado. Vocês vão ver a tremenda movimentação de takes de câmera. Só nessa cena tem 18 takes diferentes. Isso dá o ritmo, que quando a gente está no teatro, a gente tem que manter o ritmo sendo um pouco mais rápido do que o natural, para prender a atenção do espectador. Então, muda um pouquinho. Eu acho que a gente precisa
interpretar com um pouquinho, curtir a interpretação, não se preocupar com esse ritmo, um pouquinho mais de calma, não em exagero, mas é uma coisa, só um pouquinho, diminuir um pouquinho o ritmo que está sendo feito. O nosso roteiro, ele segue ainda um estilo clássico de escrita. Ele, além dele ser um drama, né, ele não está indo para o lado do que o cinema nosso hoje está fazendo nos filmes que estão tendo mais destaque, que não é época, ele é um drama. E o drama, a grande maioria dos filmes são dramas, né? Que são filmes que se resolvem só com o diálogo, não tem ninguém narrando, com o diálogo entre os personagens e as ações que vão acontecendo. O nosso roteiro segue ainda o estilo clássico de escrita, tendo 3 atos descritos pelo Sid Field, que é o papa do roteirismo, no livro dele, Fundamentos do Roteirismo, está lendo, a Laura está lendo, que são o seguinte: ele tem apresentação, confrontação e resolução. Primeiro ato, apresentação, ele está nessa ordem mesmo, a ordem clássica: apresentação, segundo ato, confrontação, e terceiro ato, resolução. Esses atos têm, isso, Glaucio, eu não sei se foi o Aristóteles, quem foi o grego, que dá um outro nome, mas é a mesma coisa, seria... conflito no lugar de... exatamente, é uma coisa que não vem do Sid Field também, isso aí tem milênios, isso é coisa do teatro mesmo. Isso vem começo, meio e fim. Exatamente, começo, meio e fim, né? Eles seriam, lendo o que o Sid Field define, né? Primeiro ato, apresentar os personagens, introduzir a premissa dramática ou sobre o que é o filme, e a situação dramática, que são as circunstâncias que envolvem a ação, né? Eu gosto de falar também a necessidade dramática de cada personagem, né? Que você tem que colocar isso na apresentação. O segundo ato é interpor os obstáculos para seus personagens confrontarem e superarem. E o terceiro, por último, é resolver a história. Sarapatel é formatado dessa maneira, ele está formatado no estilo clássico mesmo de roteiro, não tem nenhuma coisa de inovação nele, né? Assim, em termos de estrutura da peça.